Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e hoje é vídeo de resolução de lista de exercício, uma lista curtinha de Primeira Guerra Mundial, que como sempre, aqui na descrição do vídeo você tem o link para baixar o arquivo em PDF. Então baixa, faz a sua resolução, volta aqui no vídeo ou vai acompanhando, faça como achar melhor. Além disso, pessoal, dá o seu like aí, ajuda esse vídeo, esse canal a crescer, chegar a mais gente para eu poder me dedicar mais tempo, fazer mais vídeo, ajudar mais pessoas a se prepararem para o vestibular. E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, porque nas próximas semanas, além de dicas para os vestibulares, listas de exercício, vai rolar aqui no canal a resolução de vários dos vestibulares 2024, porque as provas começam agora, já em outubro. Então vamos lá para a lista, pessoal, que é uma lista curta, como eu já falei, e aqui na primeira imagem aqui da lista já dá para reparar por que esse assunto não é tão recorrente no vestibular. A gente tem um exercício Mackenzie 2014, um Enem 2014 e um Unicamp 2015 aparecendo aqui na tela. Pessoal, esses exercícios têm a ver com efemérides. 2014 marcou o centenário do início da Primeira Guerra Mundial. Então, por se tratar, de uma efeméride centenária, você começa a ter ali os vestibulares, puxando alguns temas, alguns assuntos que têm essas datas, de referência de centenário, de 50 anos. Inclusive, na sequência desse vídeo, vai começar uma série aqui no canal sobre as efemérides para o vestibular 2024. Então, de novo, se inscreve e ativa as notificações, pessoal. Dicas bem interessantes. Mas vamos começar aqui a fazer a nossa lista pelo primeiro exercício, do Mackenzie. Tem um texto muito longo, ele ocupa uma coluna inteira aqui da página, mas vamos lá, ó. A respeito da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, analise o texto e a imagem que se segue. Aí vem o texto. Na França, a bandeira tricolor, ou seja, o repúdio da bandeira branca, a monarquia, e da bandeira vermelha, o socialismo, e a soma das duas cores ao azul simbolizam emblematicamente um consenso que reunia laicos e cristãos. Os padres se revelaram oficiais tão bons quanto os professores. A França e a Alemanha, duas nações cristãs, se massacraram durante mais de 4 anos. Hoje é possível apontar certa ingenuidade nesse ardor patriótico. No entanto, foi ele que permitiu a vitória à França e, para os alemães, evitou que suas forças armadas se desintegrassem em 1918. Gerard Vicente, Uma História do Segredo. Bom, achei interessante aqui a associação entre padres se revelarem tão bons oficiais quanto os professores, Não sei se isso é bom ou ruim, Porque eu não imagino padres e professores como pessoas movidas por um ideal belicista, mas vamos lá. Temos aqui a imagem. Então você tem um mundo, com um soldado francês colocando ali uma bandeira escrito Liberdade ao fundo. E aí na sequência, você tem uma explicação da imagem. Em primeiro plano, globo terrestre com mancha de sangue alastrando a partir da França. Por detrás, soldado francês tentando com dificuldade fixar nesse ponto uma bandeira um pouco esfarrapada com a palavra liberté, liberdade. O soldado veste uma farda de cor azul. A bandeira é branca com letras vermelhas, mesma cor do sangue que escorre sobre o globo. Vermelho, azul e branco são as cores da bandeira francesa. Sim, e para quem assistiu Nada de Novo no Front, inclusive vou deixar aqui um link, para você ver o vídeo que eu comento esse filme, você vê que o uniforme, francês da Primeira Guerra Mundial de fato era um uniforme azul, inclusive um uniforme muito bonito, da França na Primeira Guerra Mundial, mas ali está compondo então, essa ideia do sangue, da liberdade, da farda azul. Pela análise do texto e da imagem, conclui-se que uma ideologia está por trás tanto da discussão realizada no excerto quanto na montagem e na organização do cartaz. Essa mesma ideologia esteve não somente entre as causas da Primeira Guerra, mas também nas insatisfações que levaram à Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Trata-se do... Vamos lá, pessoal. Ele faz a todo momento uma menção à bandeira da França, ao ser francês, a elementos, desta identidade. Essa identidade é de que gênero, de que tipo, de que categoria?
De internacionalismo? Não, porque você está restringindo a uma identidade nacional. Inclusive o texto opõe francês a alemão. Socialismo também não pode ser, porque no texto ele fala, né, do repúdio a uma bandeira unicamente vermelha, né, que seria associada diretamente aos movimentos socialistas. Nacionalismo, estamos falando de nação, né, França, Alemanha, é uma guerra entre nações, é uma guerra por interesses nacionais, né? Então, aqui seria a alternativa correta, o que torna essa questão, embora longa, relativamente fácil. Liberalismo econômico, não, até porque não se trata aqui de um embate entre pensamentos econômicos, né? Você ali tem uma era do imperialismo, né? Embora o liberalismo esteja ali perpassando vários discursos econômicos dessa época, não é essa a ideia. E nazifascismo é uma ideologia, uma manifestação política, na verdade, que só aparece no pós-Primeira Guerra Mundial, tem a ver com a Segunda, mas não com as causas da Primeira. Então aqui, alternativa C, tá? Vamos subir aqui e voltar aqui na primeira questão de Enem. Então nós temos ali um Enem 2014 que diz o seguinte, ó: 3 décadas, de 1889 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Texto da Hannah Arendt, né? Origens do Totalitarismo, onde ela vai inclusive analisar o tema central, né? É analisar o tipo de governo totalitário, autoritário da Europa do pós Primeira Guerra Mundial, né? Nazismo, fascismo e no caso soviético, né? O stalinismo, que é uma forma socialista de totalitarismo. Então vamos lá. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que difundiu teorias socialistas? Não, né? Porque o imperialismo não tem a ver com a difusão do socialismo. Acirrou disputas territoriais? Sim, quando a gente pensa nos territórios coloniais África e Ásia, né? O que são esses acontecimentos empolgantes da Ásia e da África, né? É a expansão colonialista, é a criação de uma série de empreendimentos europeus para explorar recursos nesses continentes. Então, é essa questão, né? Superou as crises econômicas? Não, porque você vai gerar uma série de crises depois em relação a isso, mas não é aqui o tema. Multiplicou conflitos religiosos? Não, porque a Primeira Guerra Mundial se dá entre cristãos, inclusive isso é mencionado na questão anterior do Mackenzie. Não tem um elemento de disputa religiosa. E conteve os sentimentos xenófobos? Também não, inclusive acirrou também as disputas entre as nações europeias, né? O que leva a todo um discurso de xenofobia também. Então, não pode ser. Aí tem que ser aqui a alternativa D. Então, vamos aqui na sequência. Unicamp 2015, né? Um exercício de primeira fase, né? Você que está se preparando para a Unicamp já se acostumou aí com as alternativas de 4, né, itens. 2015, vamos lá. O relato a seguir é parte da biografia de um homem que passou sua infância no atual Mali. Em novembro de 18, a África, como a metrópole, festejou o fim da Grande Guerra Mundial e a vitória da França e seus aliados. Estávamos orgulhosos do papel desempenhado pelos soldados africanos na frente de batalha. Os sobreviventes que voltaram em 18 e 19 foram a causa de um novo fenômeno social que influiu na evolução da mentalidade nativa. Estou falando do fim do mito do homem branco como ser invencível e sem defeitos. Bom, aqui o texto ele já deixa bem claro o seguinte, né? Mali é um território africano e fica nítido que era, naquele contexto, uma colônia francesa. Então, habitantes do Mali se integraram ao exército francês, tá? Isso foi relativamente comum, né? A França recrutou homens de algumas etnias africanas
o exército inglês incorporou algumas etnias, alguns grupos, tá, da Índia ao seu exército. Então vamos lá. Considerando o relato acima, é correto afirmar que a presença dos soldados africanos contribuiu para construir uma identidade africana sustentada nos princípios bélicos do imperialismo europeu. Vamos lá, a questão da Unicamp ela é muito de interpretação. O texto está dizendo que essa novidade, essa nova mentalidade na África é uma cópia de princípios do imperialismo? Não é isso, né? B. A presença de soldados africanos nos conflitos contribuiu para o questionamento do mito da superioridade do homem branco. Galera, ele fala exatamente isso na última frase. Então, nesse caso aqui específico, não é nem uma questão de conhecimento, é uma questão muito de análise do texto. Por quê? Porque ele parte de uma biografia ali, de um relato pessoal, e ele está, na verdade, interpretando nas alternativas o tipo de raciocínio que o autor expõe. Então, alternativa B. Mas vamos ver as outras. O autor, ao apresentar a fragilidade do homem branco, instaurou um discurso inverso de superioridade dos africanos. Aí é que tá, ele não faz essa relação. Ele faz uma relação de, olha, o homem branco não é invencível e sem defeitos, ou seja, ele não é superior. Logo, isso vai depois desdobrar, por exemplo, nos movimentos de emancipação da África. O branco não é superior, ele não é invencível, então a gente pode se organizar e derrotá-lo. Mas isso não significa em momento nenhum que o negro se considere superior. Senão daqui a pouco a gente vai começar a falar de racismo reverso aqui e eu vou ficar completamente indignado. Né? Não é isso. Olha o D. O autor, ao apresentar o norte da África como parte da França, exaltou o projeto imperialista francês e suas estratégias de integração social, integração cultural. Mas ele não fala que a África é parte da França. Ele fala metrópole, ele entende que a França domina o Mali, mas o Mali não é a França. E ele não elogia, em nenhum momento ele faz um elogio ao projeto imperialista francês. Então aqui no caso da Unicamp, alternativa B, tá? Para seguir aqui, a gente tem a 4, né, que é lá de Santa Catarina, de 2022, exercício recente, né? Para muitos alemães, a derrota de 18 foi uma experiência inesperada e altamente traumática. Atingiu um ponto sensível no hábitos nacional e foi sentida como um regresso ao tempo da fraqueza alemã, dos exércitos estrangeiros no país, de uma vida na sombra de um passado mais grandioso. Estava em risco todo o processo de recuperação da Alemanha. Seguir aqui na outra página. Muitos membros das classes média e superior alemãs, talvez a grande maioria, sentiram que não poderiam viver com tamanha humilhação. Concluíram que deveriam preparar-se para a guerra seguinte com melhores chances de vitória alemã, mesmo que no começo não estivesse claro como isso poderia acontecer. Bom, isso aqui é o Alemães, né, do Norbert Elias, né, que é bem essa ideia, né, que a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial vai gerar esse ressentimento, esse revanchismo, e isso, na verdade, depois vai desembocar no nazismo e na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos pôr as alternativas todas aqui. No excerto anterior, Norbert Elias considera que, do ponto de vista histórico, a derrota alemã na Guerra Franco-Prussiana desdobrou-se num sentimento revanchista que irá mobilizar o povo alemão na Primeira Guerra Mundial. Bom, tem dois problemas, né? A Alemanha ganha a Guerra Franco-Prussiana em 1814 e não é o tema aqui, né? Isso aqui é anacrônico. A Guerra Franco-Prussiana é anterior à Primeira. Ele está falando do término da Primeira e o que vai replicar na Segunda. Então, essa não pode ser. Assim como a B, né? A derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ele está falando do final da Primeira. Não criou sentimento de vergonha nacional em relação ao holocausto judeu. Bom, isso aqui é altamente discutível, mas está errado. Tá? Ele não está falando disso. Mas sim, muitos alemães têm vergonha, né, do que foi a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, claro que sim. C. Primeira Guerra Mundial. Opa.
Aí já está pelo menos na cronologia certa. Desdobrou-se no sentimento conciliatório do povo alemão na legitimação da República de Weimar. Mas ele não está falando de conciliação, ele está falando de revanchismo. Então está errado o item C. D. Primeira Guerra Mundial despertou um sentimento revanchista que irá mobilizar o povo alemão no horizonte da Segunda Guerra Mundial. Exatamente isso. Está estabelecendo que a Segunda Guerra Mundial é um desdobramento da Primeira. Porque aí fala de novo da Guerra Franco-Prussiana, que a Alemanha não perdeu. A Alemanha ganhou, então já está tudo errado. Tá? PUC Campinas 2018. Olha lá de novo a questão da ideia de efeméride, né? Por quê? Porque aqui estamos falando do centenário do término da Primeira Guerra Mundial. Então, olha lá. Na passagem do século XX, o mundo já era praticamente tal como conhecemos. O otimismo, a expansão das conquistas europeias e a confiança no progresso pareciam ter atingido seu ponto mais alto. Então, num repente inesperado, veio o mergulho no vácuo, no espasmo caótico e destrutivo. O horror engolfou a história, a irrupção da Grande Guerra descortinou um cenário que ninguém previa. Essa escalada destrutiva e inédita só seria superada por seu desdobramento histórico. A Segunda Guerra Mundial, ó, de novo, estabelecer esses elos, né? Cujo clima foram os bombardeios aéreos de varredura e bomba atômica. Após a guerra, houve uma retomada do desenvolvimento científico e tecnológico, mas já era patente para todos que ele transcorria à sombra da Guerra Fria, da corrida armamentista, dos conflitos localizados nas periferias do mundo desenvolvido, dos golpes e das ditaduras militares no chamado Terceiro Mundo. Quaisquer que fossem os avanços, o que prevalecia era a sensação de um apocalipse eminente. Nicolau Sevicenko, Corrida para o século XXI, no looping da montanha-russa. Você vê que o texto, ele fala da Primeira Guerra Mundial, ele já linka com a Segunda, ele já vai para a Guerra Fria, ou seja, é um pouco a construção, inclusive, que vai ser o tema central, por exemplo, da obra do Hobsbawm, da Era dos Extremos, de que o século XX ele é marcado por conflitos, porque ele nasce na Primeira Guerra Mundial, ele tem uma continuidade na Segunda e depois ele é pautado pela Guerra Fria. Vamos olhar aqui as alternativas que estão do outro lado. A Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra, foi a concretização de um dos 14 pontos do Woodrow Wilson, que Bom, antes da gente responder, deixa eu só falar uma coisa importante. O texto é todo muito legal, aí ele vai fazer uma pergunta da Liga das Nações, que nem aparece no texto. Ou seja, pressupõe que você entenda o contexto ali, né? Mas vamos ver um ponto. A Liga das Nações ela é criada depois da Primeira Guerra Mundial. Para quê? Para fazer ali a gestão, né, da diplomacia internacional. A ideia era manter a paz. Só que aí você tem a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, ou seja, já fica meio claro que a Liga das Nações não cumpriu o seu objetivo. Mas vamos ver. Minimizar o crescente desequilíbrio entre a produção e o consumo provocado pela guerra, que se propunha a estabelecer princípios de convivência internacional e regulamentar a autodeterminação dos povos subdesenvolvidos. Aqui tem alguns problemas, porque vamos lá, primeiro, a autodeterminação dos povos não se resume aos povos subdesenvolvidos, isso é uma coisa universal. Dois, o princípio básico da Liga das Nações não é lidar com a questão de produção e consumo. Ele não é um órgão exclusivamente econômico, não é essa a pauta. Então tá errado. B. Promover a cooperação entre nações e atingir a paz e a segurança internacional. Se propõe a arbitrar os conflitos e fazer respeitar as fronteiras e a independência política de cada país membro. Pode ser. Né? Aumentar as relações, atingir paz, criar segurança, evitando guerras, respeitar as fronteiras, porque afinal a Primeira Guerra Mundial, um dos grandes problemas são questões fronteiriças. Deixa aí de stand-by, vamos ver se não tem uma melhor. Preservar a paz mundial, se propunha ampliar a liberdade comercial e marítima entre as nações, manter as defesas dos direitos humanos, promover melhoria de qualidade de vida em todo o planeta. Opa, aqui tem um problema. Que o conceito de direitos humanos
embora tenha todo debate, né, da Hunt de que isso vem lá da Revolução Francesa, dos princípios do Iluminismo, mas o termo direitos humanos ele aparece no pós-Segunda Guerra Mundial, já na criação da ONU, tá? Então esse é o problema. E de fato a Liga das Nações não tinha um comprometimento de melhoria, né, da qualidade de vida em todo o planeta, até porque vai continuar existindo colonialismo. Então não é isso. Incentivar as discussões que tornassem duradoura a paz, propunha criar um novo organismo internacional de caráter pacífico encarregado de zelar pelos direitos humanos e pela segurança mundial. Bom, mas esse organismo já é ela, né? E de novo fala dos direitos humanos, que é um termo que não se aplica. Reconstruir as principais economias capitalistas internacionais e se propunha a oferecer sustentação econômica e militar aos países ocidentais de modo a criar forças de contenção ao comunismo. Então, mas o grande problema é que esse papo de combate ao comunismo não está posto ainda. Tá? Isso é muito do pós-Segunda Guerra Mundial, porque aí tem a ver com a Guerra Fria. Então aqui a melhor é a B. Tá? E aí na sequência, a gente tem uma questão da FUVEST lá de 2011, mas que é interessante, né? Porque fala do nada de novo no front, ou seja, né? Traz aí uma atualidade, né? Por causa do filme. Este livro não pretende ser um libelo, nem uma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se deparam face a face com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra. E essa passagem final aqui é sensacional, né? Que é a questão do trauma da guerra, né? Da perda de uma geração inteira, né? Publicado originalmente em 29, logo transformado em best-seller mundial, o livro de Remarque é em boa parte autobiográfico, já que o autor foi combatente no exército alemão na Primeira Guerra, ocorrida entre 14 e 18. Discuta a ideia transmitida por uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foi destruído pela guerra, considerando a. As formas tradicionais de realização de guerras internacionais vigentes até 14 e, a partir daí, modificadas. B. A relação da guerra com a economia mundial entre as últimas décadas do 19 e as primeiras décadas do século 20. Bom, pessoal, aqui é interessante, é até um comando não muito usual ultimamente, né? Porque ele pede para você discutir essa ideia com base em dois parâmetros. Você poderia elaborar uma única resposta, tá? Um texto, desde que você tocasse nesses dois pontos. E como é que eu acho que você poderia encaminhar bem essa resposta? Vamos lá. Até 1914, as guerras tendem a ser guerras, vamos lá, travadas em torno de objetivos muito específicos. Então, é a guerra para conquistar um determinado território. O que isso quer dizer? Uma vez atingido esse objetivo específico, você tem ali uma clareza, né, de uma vitória de um dos lados. Isso desaparece na Primeira Guerra Mundial, por quê? Inclusive o Hobsbawm fala isso no Nada de Novo no Front, no Era dos Extremos, né? A ideia é uma guerra de expansionismo, então assim, não é uma guerra para invadir o Mali, o Marrocos, não, não. É uma guerra para conquistar o máximo de território possível, ou seja, em tese é uma guerra que não tem um limite objetivo, um limite claro. Essa é a primeira questão. A segunda questão que você podia botar ali no item A é que até 1914 as guerras tendem a se dar entre dois países envolvidos. E a partir de 1914 você tem uma guerra numa escala de envolvidos crescente. Por isso que ela vira, né, esse termo de uma guerra mundial. Quer dizer, os limites geográficos, a quantidade de participantes da Primeira Guerra Mundial é algo que subverte completamente essa lógica. E aí vamos pegar a B, a relação da guerra com a economia mundial. Sim, porque você tem uma relação da guerra como desdobramento do imperialismo, então olha lá que ele fala das últimas décadas do século XIX, quando você tem o quê? Um desenvolvimento industrial muito grande em vários países, esses países passam a demandar recursos, demandar matérias-primas, e a disputa por esses recursos leva a esse conflito,
tá? E aí você vai ter isso se alastrando do século XIX ao início do século XX. Porque aí é para você falar das primeiras décadas do século XX. Então vamos lá, de 1901 a 1910, 1910, 1911 a 20. Então a gente está falando do imperialismo. Então você aqui tinha que relacionar que é uma guerra causada pelas rivalidades geradas pelas disputas imperialistas. Beleza? Não era para você falar, por exemplo, sobre a crise de 29, porque a crise de 29 é pós-guerra. Fugiria, né, do tema, embora eu aposte que muita gente falou por conta disso aqui. Tá? Aqui acaba talvez criando uma certa confusão, tá? Mas não era para falar da questão do imperialismo que liga esses períodos, últimas décadas do 19 e as primeiras do 20, né? Que inclusive, de novo, é o que o Eric Hobsbawm chama de Era dos Impérios, que vai de 1875 a 1914, tá? Então, era esse o tema aqui dessa questão da FUVEST. Mas, pessoal, coloca aí no campo de comentários duas coisas. O que você achou dessas respostas? Se você tentou fazer alguma coisa diferente nessa questão da FUVEST. E se você tem aí algum tema que você acha que merecia aí uma lista de exercícios, coloca aí. Fora isso, eu vou deixar aqui os links para vocês seguirem outras listas de exercício e os vídeos que eu fiz referência aqui durante essa aula. Bons estudos e até a próxima.